No evangelho que a igreja nos mostra hoje, nós vemos uma acusação que os adversários de Jesus fazem a ele, contra ele. E vemos Jesus se defendendo, mostrando a gravidade da acusação que eles estavam fazendo. E daí então há um desenrolar do discurso de Jesus a respeito desse combate que nós temos contra o demônio e quais são as suas consequências. Então vamos meditar isso em 3 pontos importantes, para que assim a gente possa entender e aplicar a nossa vida. Jesus expulsou um demônio e os seus acusadores disseram entre si, que ele estava expulsando os demônios por força de Beelzebu, príncipe dos demônios. E Beelzebu era o chamado demônio das moscas. Era uma maneira de depreciar Jesus. E eles não podendo negar os fatos, e foram muitos fatos, Jesus expulsava demônios, curava muitos doentes. Era impossível negar que um cego, que era cego de nascença, de repente começava a enxergar. Que um mudo, todo mundo conhecia como mudo, começava a falar. De repente um leproso, todo ferido, Nosso Senhor com uma palavra limpa aquele homem. E assim foram vários os milagres. Era impossível negar isso, a veracidade dos fatos. Então, não podendo negar a veracidade daqueles fatos, eles queriam desmoralizar Nosso Senhor, dizendo que ele expulsava os demônios ou fazia aquelas obras, não por força de Deus, mas por força do próprio demônio. E Jesus responde àquela acusação, mostrando para eles a gravidade do que eles estavam falando, sobretudo porque eles eram o povo de Deus, povo escolhido, que tinham recebido também muitas graças de Deus, e que entre eles havia também quem expulsava demônios, e havia graças também, até de milagres. Então Jesus diz: se eu expulso demônios por Beelzebu, e os filhos de vocês expulsam por força de quem? Era uma espécie de colocá-los contra a parede. Mas, se eu expulso os demônios e faço todas essas obras, como vocês estão vendo, pela graça de Deus, ou por Deus, pela força de Deus, ou pelo dedo de Deus, Jesus usa a palavra dedo, a coisa é séria, vocês têm que aceitar, porque chegou para vocês o reino de Deus. Então tem que aceitar. De modo que toda a luta que havia contra Jesus era no intuito de não aceitá-lo. Porque eles esperavam um Messias material, que viesse resgatar o povo de Israel, que viesse resgatar o reino de Israel, que eles já haviam perdido, praticamente desde o tempo de Salomão, 900 e tantos anos antes, e agora estavam numa situação muito ruim, porque estavam sujeitos aos romanos. Então esse Messias viria resgatar o reino de Israel ao seu antigo esplendor do tempo de Davi e de Salomão. Então era essa a ideia que muitas vezes estava nos próprios apóstolos. Quando nós vemos o caso daqueles 2 filhos de Zebedeu, que vão a ele, através de sua mãe, pedirem para serem seus ministros, um à direita e à sua esquerda. Seria um reino com 2 primeiros ministros, 2 ministros grandiosos. E Jesus diz: vocês não sabem o que estão pedindo. Então é essa a ideia que tinham os fariseus, os judeus em geral, e vendo Jesus daquela forma, eles não queriam realmente aceitar Jesus Cristo.
não queriam reconhecer que as suas obras eram obras de Deus. Era uma rejeição à sua pessoa como tal. E Jesus então responde fazendo uma comparação. Quando um valente está armado, cuidando de uma casa, as coisas estão com uma certa proteção. Mas se vem um outro mais valente do que ele, vence e ele vai embora e quem venceu toma conta da casa e distribui os bens. Esse primeiro valente é o diabo, que tomou conta da humanidade desde Adão até Jesus Cristo, com a idolatria, com as guerras, com as mortes e, sobretudo, com o pecado. Vem um outro valente, aí é Jesus, Filho de Deus feito homem, que vence o demônio. Jesus é esse novo, é este vinho novo, é este forte que vence o demônio, expulsa o demônio, tira o demônio do demônio, não digo o seu poder, mas o poder no sentido de posse sobre as coisas, e por isso, e depois pega os seus bens e dá as graças para os outros. Esta ação era a ação de Jesus. Por isso que Jesus fala que quem não está comigo está contra mim. Quer dizer, quem não me reconhece e quem não fica comigo, quem não semeia comigo, quem não faz as coisas comigo, vai estar sempre contra mim. E o nosso grande problema, nós cristãos, uma vez que também nós recebemos Jesus Cristo pelo batismo, o grande problema é que nós queremos acender duas velas, uma para Deus, outra para o mundo. E queremos compactuar nossa vida espiritual com o mundanismo. Aí que está o grande problema. E nós terminamos ficando contra Jesus Cristo. Na igreja acontece a mesma coisa. A igreja tem inimigos, como Jesus Cristo tem inimigos. E o que é que os inimigos querem fazer com a igreja? Primeiro, querem se infiltrar na igreja para que a igreja comece a perder a sua identidade. É claro que, por promessa de Jesus Cristo, isto nunca vai acontecer. Mas procuram, muitas vezes, corromper certos meios com o pecado e com o espírito mundano para que a igreja se destrua. Sabemos que a barca de Pedro nunca afunda. Embora de vez em quando dê uma balançadinha, vem uma tempestade, mas logo depois vem uma pesca milagrosa. Porque Cristo aparentemente está dormindo em muitos momentos, mas nunca dorme e sempre cuida da igreja. Hoje nós vemos um grande combate contra a igreja. Certamente vocês têm visto nos noticiários, nos programas de rádio, televisão, resenhas, revistas, etc., um combate contra a igreja. E quer se forçar uma situação para que a igreja se abra, essa é a expressão que se usa, se abra para a sociedade, porque a igreja está muito atrasada. A igreja ainda está com um pensamento antigo. É preciso que o novo Papa, assim já falam, ele comece a abrir a igreja para o mundo, para a sociedade. E chegam a dizer que desde há 30 anos que não acontece isso. Claro que isso é falso. A igreja, ela está para salvar o mundo. Ela é sacramento de salvação. É a presença de Cristo na história.
há certas coisas que não podem mudar. Questões doutrinárias e de moral, isso não muda. Questões disciplinares podem ser adaptadas desde que não vão contra as verdades da fé e da moral. Mas hoje atacam a igreja de diversas formas, para provocar na opinião pública uma espécie de angústia e que pressione para que a igreja se torne modernista. Tem uma adesão ao modernismo. O modernismo não no sentido de tecnologia, de ciência, mas o modernismo como doutrina. Como diz São Pio X, é a síntese de todas as heresias. Como isso não aconteceu, o Papa Bento XVI, aliás, quando João Paulo II foi eleito, apresentaram ao João Paulo II um dossiê, um grupo progressista aí de uma arquidiocese da Itália, apresentaram uma espécie de documento como com um programa de 100 dias para ele, em que ia ser um arraso na igreja, acabar com as nunciaturas, o Papa fazer lá uma espécie de senado e de cúpula para decidir todas as coisas, e que a cada 2 semanas deveriam se reunir para decidirem as coisas da igreja. O Papa seria um mero presidente daquele grupo que decidiria com força, né? E além de outras coisas, né, que se deveriam fazer para mudar toda a organização da igreja. Aí uma liberdade sexual maior e por aí vai. E o Papa João Paulo II não deu a mínima para aquilo e manteve. Por isso, esses modernistas acham que João Paulo II fez um retrocesso. Quando Bento XVI foi eleito, o mesmo grupo fez a mesma coisa, ainda além. Tinha que rever a questão do aborto, dos anticoncepcionais, das uniões que eles chamam hoje homoafetivas e tudo mais. Tirar o celibato dos padres e uma liberdade maior, uma democracia maior, que o povo tivesse direito de eleger os bispos e tirasse isso do Papa. E toda essa revolução está programada e forçaram tanto João Paulo II quanto Bento XVI para fazer essa revolução na igreja, em 100 dias, pelo menos. E, infelizmente, e graças a Deus, porque a igreja é guiada por Deus, isso não aconteceu. Eles jogaram por fora, né, jogaram para os cantos, né, este documento. Mas é isso, a pressão é grande, porque a pressão é contra Jesus Cristo. Quando fala abrir a igreja, é para aceitar todas essas mazelas do mundo. E como a igreja é firme, aí procuram pontos fracos nos homens da igreja e encontra, porque encontra até dentro da nossa casa, pega um ponto aqui, outro ponto ali, e a imprensa vai em cima para desmoralizar a igreja. Por isso acusam a igreja de diversas coisas, né? Como se tudo isso fizesse parte do conjunto da igreja. Querem negar, como os judeus, a grande verdade de que a igreja é sacramento de salvação e transformou o mundo, e que se a igreja hoje não existisse, o mundo estaria numa situação de catástrofe, pelas obras que a igreja tem, pelo bem que a igreja fez à humanidade, tanto na educação, na saúde, na própria civilização, na vida humana. Negar isso é impossível, porque é uma verdade histórica e real ainda hoje. Então vamos desmoralizar dizendo que é por Beelzebul que faz essas coisas. É o mesmo jogo que os inimigos fizeram com Jesus. Esclareço isso para vocês se tranquilizarem, no sentido de que estou na igreja de Cristo, sei que tem dificuldades, como tem em todo lugar, até na minha casa, porém, a graça de Deus, a igreja é muito mais forte do que os erros dos homens. Porque quem guia, quem cuida é Jesus Cristo.
Jesus fala uma outra coisa que é muito importante, aí vai o segundo ponto da nossa reflexão. Do demônio que volta. Quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares secos buscando repouso. Não achando, volta e vê a casa preparada, pega 7 espíritos piores do que ele e voltam naquela casa e o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Isso é uma chamada de atenção para o povo judeu, que recebe a graça de Deus e depois rejeita. É uma chamada de atenção para nós, todos juntos, como membros da igreja. O mundo recebeu a igreja e a igreja foi criando a civilização, civilizando o mundo. Depois houve uma rejeição e o Estado hoje vai cada vez se tornando pior do que era no tempo do paganismo. E isso acontece também com cada um de nós. Nós, pelo batismo, nós nos entregamos a Jesus Cristo, o demônio saiu, só que pelo pecado ele volta. Então nós temos que ter o cuidado, procurarmos nos manter na graça de Deus. Porque o diabo não dá tréguas. Você acabou de se confessar, o demônio foi expulso da sua vida ali. Então, quando volta, procura ouvir os conselhos do sacerdote, que são exatamente como remédios e vacinas, para que a sua casa fique sempre fechada no seu interior, para o demônio, quando voltar, não encontrar abertura. Por isso é necessária sempre uma conversão e reconversão na nossa vida. Por isso é necessária a oração, são necessários os sacramentos. É necessário que a cada dia a gente esteja sempre de pé e se cair, se levante, para que o nosso estado não fique pior do que antes. E essa era uma preocupação que já os apóstolos tinham. Vemos lá na Epístola aos Hebreus, São Paulo falar isso, que depois de uma apostasia é muito difícil a pessoa se converter, porque crucificou Jesus de novo. E São Pedro, na sua segunda epístola, lá no capítulo 2, versículos 20 em diante, ele vai exatamente dizer isto, que os cristãos deveriam ter cuidado para não caírem de novo, porque senão o estado da pessoa fica pior do que o primeiro. Já era uma preocupação naquela época, e hoje mais ainda. Um terceiro ponto que nós meditamos nessa homilia, e aqui eu já vou encerrar, diz respeito àquela mulher que se levanta no meio da multidão e louva a mãe de Jesus, louva Maria. Vendo Jesus falar todas essas coisas muito sérias e profundas, como ninguém tinha falado, para exaltar o filho, ela exaltou a mãe. Já era costume para exaltar o filho, exaltar a mãe. Já naquela época. E Jesus, então, ela diz, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E nosso Senhor acata aquele louvor à sua mãe. Ele não diz, não, ela não é bem-aventurada. Mas ele diz, ela é mais bem-aventurada. Mais do que pelo fato de ter amamentado, ter gerado, cuidado de mim. Mas ela é mais bem-aventurada. Esse antes aí tem esse significado. Antes, ela é primeiro, ela é bem-aventurada. Esse antes aí significa primeiro. Ela é primeiro bem-aventurada, porque ela ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. E todos nós queremos ser bem-aventurados. Quem não for bem-aventurado, não vai para o céu. No céu só tem bem-aventurado. Então Maria já nos mostra aí, e Jesus nos dá o exemplo da sua mãe, de como é que nós devemos fazer para sermos bem-aventurados. E ele usa 2 verbos. Ouvir a palavra de Deus e colocar
a palavra de Deus em prática. Então vejamos, por exemplo, Nossa Senhora. Ela ouve a palavra de Deus, aliás, desde a sua infância, mas na Bíblia a gente vê bem claro isso. Quando o anjo vem, ela ouve, pergunta, escuta, medita e diz sim. Vai a Isabel, ouve, saúde Isabel, ouve a resposta de Isabel e responde a resposta com um canto de ação de graças. Ouve José, vamos a Belém. Em Belém, ouve os pastores que testemunham a visita dos anjos e as maravilhas do menino. E ela, diz São Lucas, guarde no silêncio do seu coração. Ouve o que os magos dizem. Ouve o velho Simeão lá em Jerusalém, que ele fala que uma espada de dor iria transpassar seu coração. Ouve a profetisa Ana. Ouve Jesus toda a sua vida. E a gente vê claro isso no episódio dos 12 anos. Ouve José indo para o Egito. Ouve José, volta do Egito. Sempre nesse sentido de escuta. Escutar a palavra de Deus. E escutar, esse ouvir, né? Não é apenas com o ouvido, né? Mas é ouvir com o coração. Ouvir espiritualmente. Para que Nosso Senhor possa penetrar dentro de nós, ouvir e meditar, né? E Maria faz isso. E aí fica uma lição para nós, porque nós ouvimos muitas coisas durante o dia. Quando vocês acordam de manhã, ligam a rádio, televisão, sai de casa, tem um ouvindo rádio, tem um outdoor, tem uma pessoa conversando. A quantidade de informações que nós vemos e ouvimos durante o dia é uma coisa estrondosa. Lá em São Paulo fizeram uma pesquisa entre os paulistanos, das coisas que o paulistano ouvia desde que acordava de manhã até meio-dia, no trabalho. E fizeram lá as contas, um número astronômico, número de informações, de coisas que ouvia e via. E aí eu pergunto, né? O que é que nós estamos ouvindo da palavra de Deus? Estamos buscando ouvir a palavra de Deus? Estamos buscando ouvir Nosso Senhor no seu Evangelho? E é algo que preciso rever, porque fazendo uma pesquisa, até entre os meus paroquianos, entre vocês, e nas conversas, eu vejo, né, que pouca coisa se conhece a respeito de Jesus. E a gente faz uma citação, mostra um gesto, mostra uma atitude, uma palavra, o pessoal fica meio perdido, porque não tem o costume de ouvir ou de meditar no Evangelho. Que seja um compromisso para esse ano da fé, cada um de vocês, todos os dias, ou pelo menos 2 vezes da semana, pegar lá o Evangelho e ler. Não diga que não tem tempo, porque quando você acompanha uma novela, você tem tempo, 1 hora lá de novela, 1h30 de jogo, está vendo o que aconteceu? 90 minutos. Depois, no computador, quanto tempo? Não pode pegar 15 minutos para ler um pouquinho o Evangelho, conhecer mais Jesus Cristo, senão vai se tornar como aqueles fariseus, falando bobagem. E quando chega o tentador, cai, porque não conhece. Ninguém ama aquilo que não conhece. Então nós temos que conhecer. Então essa atitude de Maria, Nosso Senhor louva. Só que não louva apenas o escutar, né? Mas louva o colocar em prática. Ela ouviu a palavra de Deus e colocou em prática. E nós vemos no dia a dia o sim de Maria Santíssima é algo constante. Não só, por exemplo, quando ela diz, eis aqui a serva do Senhor,
mas ela vive no dia a dia como essa serva, em todas as suas atitudes, seja a prática da lei, seja a caridade, seja o ir a Jerusalém, o ter que ir ao Egito. Toda a sua vida foi até a cruz, a gente vê Maria Santíssima mostrando realmente o que o seu sim estava sendo ali realizado. Mesmo depois da ascensão, nós vemos Maria Santíssima lá com os apóstolos em oração, esperando a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. De modo que ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Aí dessa forma, nós vamos não só conhecer Jesus, como vamos amar Jesus. Para se encerrar, gostaria de fazer uma citação do grande Santo Agostinho, que tem lá no livro das Confissões. Ele, já no tempo ainda, antes da sua conversão, ele interpelava o seu amigo Alípio, e dizia como que suspirando, meio desesperado, Alípio, Alípio, o que é que nós fazemos, Alípio? Os simples entram na vida eterna. As mulheres de má vida se convertem. E nós, inchados com a nossa filosofia e nossa ciência, nós nos perdemos. E depois da conversão, ele vai escrever lá, no livro das Confissões, quem o conhece, quem conhece Jesus, já sabe tudo. Quem o desconhece, nada sabe, ainda que conheça todas as outras coisas. Se não se conhece Jesus Cristo, não se sabe nada. É por isso que os simples, porque conhecem Jesus, entram no céu. Por isso que ele cita o exemplo das mulheres de má vida, mas pode ser qualquer pecador público, entra na vida eterna quando se converte, porque exatamente conhecem a Jesus e assim já conhecem tudo. O resto é vã sabedoria que podem nos ajudar para nos levar ao conhecimento de Jesus Cristo. Então aprendamos hoje, nesses 3 pontos que a gente meditou, nessa homilia, aprendamos hoje, primeiro, um grande amor à igreja, um cuidado para ao olharmos a ação de Deus na nossa vida e escolhermos realmente estar com Jesus Cristo de modo claro e radical. Tenhamos o cuidado para que, depois da nossa conversão, não deixarmos entrada para o demônio, como nos alerta São Paulo. E, por fim, procuremos ter essa atitude sempre de escuta da palavra de Deus, como Maria, e depois colocar em prática. E peçamos à Santíssima Virgem que nos dê essa graça, ela que nos é exemplo, mas também é grande intercessora nesse sentido por nós no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.